Capítulo 5º. Do crédito tributário. Seção I. Das garantias do crédito tributário. Artigo 25. Compõe o crédito tributário os valores do tributo devido, da multa, inclusive a de caráter moratório, dos juros de mora e da atualização monetária correspondente. Artigo 26. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão e seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem a sua exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem. Artigo 27. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos em lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional, na forma da lei, a sua efetivação, ou as respectivas garantias. Seção 2ª. Do lançamento do crédito tributário. Artigo 28. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, aplicar a penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Artigo 29. O lançamento dos tributos observará a forma prevista em regulamento e far-se-á. Inciso 1º. De ofício, à vista de elementos constantes dos cadastros fiscais. Alínea A. Na hipótese de tributos de incidência anual, cujo valor seja determinado pelo fisco, na forma da legislação aplicável. Alínea B. Quando a declaração não seja prestada pela pessoa legalmente obrigada, no prazo e na forma prevista na legislação aplicável, ou seja, com omissão ou inexatidão. Alínea C. Quando se comprovar ação ou omissão da pessoa legalmente obrigada, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária. Inciso 2º. Por homologação das declarações prestadas pelo sujeito passivo, na hipótese de tributos, cujo valor deva ser por este apurado. Parágrafo único. O lançamento de que trata a linha do inciso I deste artigo far-se-á a 1º de janeiro de cada ano. Artigo 30. A omissão ou erro de lançamento não aproveita ao contribuinte. Artigo 31. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributos, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, antes da notificação do lançamento. Parágrafo único. No caso de lançamento por homologação, a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributos, fica sujeita à posterior comprovação junto ao fisco, do erro em que se fundamente. Artigo 32. Os erros contidos na declaração e apurados pelo fisco serão retificados, de ofício, pela autoridade administrativa encarregada da revisão. Artigo 33. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo, só pode ser alterado em virtude de: Inciso 1º. Impugnação do sujeito passivo. Inciso 2º. Recurso de ofício. Inciso 3º. Iniciativa, de autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional. Seção 3ª. Da cobrança e recolhimento de tributos. Artigo 34.
a cobrança e o recolhimento dos tributos far-se-ão na forma e nos prazos estabelecidos na legislação aplicável. Parágrafo 1º. É facultado à autoridade administrativa proceder à cobrança amigável após o término do prazo para recolhimento do tributo, sem prejuízo das cominações legais que couberem, enquanto não ajuizado o débito para a cobrança executiva. Artigo 35. Nenhum recolhimento de tributo será efetuado sem que se expeça o competente recibo, exceto que se faça por meio de selo, documento de arrecadação preenchido pelo contribuinte, ou por aviso de recebimento. Parágrafo único. O pagamento não importa em quitação do crédito fiscal, valendo o recibo somente como prova do recolhimento da importância nele consignada, continuando o contribuinte ou responsável obrigado a satisfazer qualquer diferença, que venha a ser posteriormente apurada. Artigo 36. Na cobrança, a menor do imposto, taxa ou contribuição de melhoria, respondem solidariamente tanto o servidor responsável pelo erro, como o contribuinte, cabendo àquele o direito regressivo, para reaver do último total do desembolso.